Diz assim a palavra do Senhor, nós podemos juntos acompanhar e adorar ao nosso Deus por essa verdade, por essa certeza. Deixa eu trocar minha versão, senão eu vou ficar diferente de vocês. Diz assim, nós podemos juntos declarar isso. Pai, em todo tempo o texto vai nos convidar a dizer ao Senhor e adorar, diz, como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e os seus caminhos, pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise retribuir algo? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Paulo está quase encerrando a carta de Paulo aos Romanos, e ao encerrar, quase para encerrar essa carta, ele começa então a louvar a Deus, e esse capítulo 11 é um capítulo de louvor a Deus. Ele começa o capítulo louvando a Deus, porque os gentios foram enxertados nessa videira, foram agora se tornados por filiação, por adoção, por amor de Deus, tornaram-se filhos de Deus. E ele não para aí, ele continua, ele fala, olha, Israel também tem o seu lugar. E aí ele continuando esse texto, já no final do verso 11, ele diz, olha, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o conselheiro do Senhor? Qual ser humano pode se colocar no lugar de tentar aconselhar a Deus? E ele encerra esse texto de uma forma extraordinária, quando ele diz, olha, pois todas as coisas vêm dele. Tudo que nós imaginamos vem do nosso Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, não há nada que fuja da sua mão. E ele continua, existem por meio dele. E eu lembro de Atos 17:31, quando diz que todas as coisas foram criadas, nós fomos criados para adorarem a Deus, como se tateando, porque ele não está longe de nós. Tudo existe por meio dele, e todas as coisas são para ele. John Piper, ele diz que a adoração, ou que a missão existe porque ainda falta, ou ainda existe a necessidade de adoração. Deus deseja ser adorado, contemplado, vivido, deseja se relacionar conosco, e por isso, tudo o que fazemos parte desse pressuposto. Todas as coisas vêm do nosso Deus, todas as coisas existem por meio dele, todas as coisas são para ele. Todos nós somos para Deus. Tudo que fazemos é para Deus. Tudo que existe é para Deus. Não existe mérito algum em nós. Não existe compensação alguma na nossa própria natureza que possa de alguma maneira se retirar ou declarar que nós temos algum mérito nessa equação. Todos os méritos são de Deus. A graça é um mérito, é um favor imerecido de Deus. A presença do Senhor no nosso cotidiano é um favor imerecido de Deus. E quando nós olhamos para essa realidade, nós entendemos que tudo existe para Ele. Então, quando nós vivemos a nossa vida, nós precisamos lembrar dessa verdade. Nós só existimos para Deus. Nós só estamos aqui pela graça de Deus, pelo favor da misericórdia de Deus. De vez em quando eu fico pensando onde eu estaria se eu não estivesse neste lugar, se eu não buscasse, se eu não tivesse sido encontrado pelo Senhor na minha adolescência. Talvez eu seria mais um morador de rua, talvez eu seria mais um jovem que estaria bêbado nessa sarjeta. Talvez eu seria mais um que estaria perdendo a vida por aí. Glória a Deus, eu recebi de Deus a graça e uma oportunidade de viver um novo dia para Ele. Nós recebemos dessa graça, dessa oportunidade, e nós podemos diariamente dizer, Deus, tudo é para o Senhor, tudo é para a Tua glória, tudo é para a honra do Senhor. Ao Senhor seja a honra, ao Senhor seja a glória, ao Senhor seja o louvor, pelo século dos séculos. Amém. Em meias dificuldades, nós estamos por meio de Deus. Em meias lutas, nós vivemos por meio de Deus. E eu quero te convidar a você
começar esse culto de uma forma um pouco diferente. Normalmente nós começamos, temos a primeira oração, depois temos um hino. O hino vai ser no meio do louvor, você vai perceber. Mas eu quero te convidar nesse momento você a orar pelos seus irmãos que estão ao teu lado. Então eu quero te convidar a se colocar de pé. E você dá a mão aí para o irmão que está ao teu lado. Se quiser fechar corredor por corredor aí, vai fazendo uns grupinhos aí. Mas eu quero te convidar, se você não sabe o nome da pessoa da sua direita ou da sua esquerda, você pergunta, porque você vai ter que orar por ela. Então pergunta e você ora por ela. E lembrar também de orar por aqueles nossos irmãos que estão no online hoje por questões de saúde. Nós temos a dona Heroína lá que está com uma manchinha de pneumonia no pulmão, está se cuidando, está tendo que tratar em relação a isso. Temos a Eliana e o Rogério também tão mal nesse sentido. Temos a Dina, né, que era para vir hoje, mas a Eliana não pôde vir, a Evelyn também ficou doente, todo um processo que eles ficaram por conta dessa mudança de tempo, né, que todos nós enfrentamos. Temos também a nossa irmã Neira, né, que a família dela perdeu a irmã nesse tempo. Nós oramos também para que Deus console a vida dela, do Cícero, dos seus familiares. Orando também pela vida do Rafinha, né, do Rafael, que nasceu ontem, para que Deus possa dar graça sobre ele também, sobre o Datan, deu tudo certo nesse processo, que Deus possa abençoar. Então ore por esses irmãos e ore também uns pelos outros, vai lembrando desses outros irmãos aí, comece a orar, comece a agradecer a Deus, a clamar a Deus por esse irmão que está ao teu lado, a declarar bênçãos sobre ele. Pai, nós te louvamos, nós exaltamos ao seu nome, Senhor, nós engrandecemos a ti, Deus, e nós queremos clamar, Deus, por cada um dos nossos irmãos e irmãs, Deus, aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam estar aqui. Nós queremos mesmo exaltar ao Senhor, e queremos mesmo, Espírito Santo de Deus, clamar para que o Senhor possa derramar vida, Deus, sobre cada um dos nossos irmãos, vida, Deus, sobre cada um dos corações. Oh, Espírito Santo de Deus, derrama a vida, Deus, sobre aqueles que estão doentes, Deus, sobre aqueles que estão sofrendo alguma questão na área física, sejam questões por gripe, seja pneumonia, Deus, seja a dona Heroína. Eu quero clamar, toca, Deus, na vida da dona Heroína, toca, Deus, na Beth, Deus, guarda o seu coração, guarda também, Deus, a vida da Eliana, do Rogério, da Dina, da Evelyn, em nome de Jesus. Derrama mesmo o teu poder, Deus, sobre eles, Pai, derrama a tua vida sobre a vida da Tânia, do Rafael, em nome de Jesus, Deus, guarda os seus corações, Deus, sobre todos os nossos irmãos e irmãs que às vezes estão passando, Deus, por dificuldades, seja dificuldade na área emocional, seja dificuldade na área espiritual. Nós queremos clamar, Espírito Santo de Deus, crendo no teu poder, crendo na tua glória. Nós clamamos nesse momento, Deus, nós clamamos porque cremos no teu cuidado, cremos na presença gloriosa do Senhor, e nós queremos clamar mesmo, Espírito Santo de Deus, venha com a tua glória, venha com o teu poder, haja de forma sobrenatural, Pai. Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos e irmãs neste lugar, quero clamar que a tua bênção, a tua vida possa alcançá-los, Deus, e que eles possam desfrutar da presença gloriosa do Senhor, Deus. Encha as nossas vidas, enche os nossos corações, guarda-nos em nome de Jesus, ó Deus, guarda-nos, Espírito Santo de Deus, com a sua presença, encha-nos da tua vida, e que em todo o tempo nós possamos, Deus, com alegria, com graça, com vida, podemos celebrar ao Senhor, Pai, podemos exaltar ao teu nome, e diariamente declarar que o nosso Redentor vive, e Ele se levantará, e nós o louvaremos, nós renderemos toda a honra e toda a adoração, porque é pelo Senhor, é para a tua glória, é para a honra do Senhor, tudo é por ti, para ti, por meio de ti. Por isso nós te louvamos, Jesus, nós te adoramos, Senhor, e nós queremos te engrandecer, Pai, e queremos verdadeiramente declarar e exaltar o nome do Senhor, e exaltar o nome do nosso Deus, exaltar aquele que vive e reina, e que nós temos a oportunidade de chamar de Pai, temos a oportunidade de chamar de amigo, temos a oportunidade de viver e desfrutar da tua presença, Pai.
Por isso, obrigado por esse tempo. Seja o Senhor conosco. Abençoe, continua a abençoar cada coração. E em nome de Jesus, que a sua presença, a sua glória possa estar e permanecer sobre nós, Pai. Nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos, Jesus. E nós te entronizamos sobre nós, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus te louvamos, te engrandecemos. Amém, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao nosso Deus. Nós te louvamos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te entronizamos. Aleluia. Você pode se assentar, meu irmão. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, já chamando o Ministério de Louvor para estar aqui. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no texto de 2 Coríntios 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 9. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, considerei apropriado, a partir do verso 5, 9:5. Portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim, e eles cuidarão para que a oferta que vocês prometem esteja pronta, que seja, porém, uma oferta voluntária e não entregue de má vontade. Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhe conceder todos os tipos de bênção, para que em todo tempo, vocês tenham tudo o que precisam, e muito mais ainda, para repartir com os outros, como dizem as Escrituras: compartilha generosamente com os necessitados, e seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Amém e amém. Ira. E nós podemos celebrar sobre essa verdade, nós podemos celebrar sobre essa grandeza do Senhor. E o texto nós sempre gostamos de lembrar aqui, gente: dízimos, ofertas servem para manutenção da nossa comunidade, servem para a manutenção das missões, dos projetos missionários que nós temos. Nós tivemos um dos missionários que são sustentados pelas nossas igrejas, pela igreja metodista. O Johnny esteve aqui há uns tempo atrás, ele é missionário na Índia, né? No dia a gente teve que cortar a transmissão, porque é um lugar onde ele não pode ter o rosto dele sendo revelado, mas ele esteve aqui conosco. E nós sabemos que tudo que nós fazemos, seja aqui, seja extralocal, seja tudo que nós movimentamos na igreja por meio de ofertas, dízimos, de homens e mulheres que decidiram colocar o seu coração com generosidade, com graça. E eu sempre gosto de deixar isso claro: não existe nenhuma penalização para você, meu irmão, se você não puder dar, se você não tiver condição, se você não estiver preparado para isso, está tudo certo. Deus nos sustenta, tem nos sustentado ao longo dos anos. Nós temos visto o milagre de Deus de formas sobrenaturais e extraordinárias. O convite que o Senhor faz para nós é um convite para que nós participemos com generosidade. E talvez um dos textos que deveria ser mais simples e mais naturais para nós, e cada um contribua conforme propôs no seu próprio coração, não com pesar, não com má vontade, mas com generosidade. Propôs no seu coração, com graça, com vida, contribua com alegria, com graça, com vida, celebrando ao Senhor. E que Deus possa diariamente nos fazer, como igreja, sermos uma igreja generosa. Semana passada, né? Eu estava voltando de viagem, e eu fui comemorar meus 5 anos de casados, né? E na volta ali, conversando, o João Paulo, filho da Ira e do João, ele mandou uma mensagem, falou: pastor, tem uma irmã, uma pessoa que está com necessidade. Nós prontamente arrumamos, preparamos uma cesta, levamos. E tudo isso, gente, é fruto daquilo que os irmãos têm que cooperar, seja por dízimos e ofertas, seja por meio da cesta, seja por meio dos alimentos. Tudo isso ajuda pessoas. Nós conseguimos ajudar uma família com uma cesta, abençoamos ela, oramos por ela, entramos numa casa para orar.
tudo isso é fruto daquilo que Deus tem feito a nós, e nós continuaremos a fazer. Então que Deus continue a derramar graça, generosidade, vida sobre nós, para que nós consigamos diariamente atender as necessidades, seja da nossa cidade, seja dos campos missionários, das pessoas que às vezes estão em algum lugar no campo. Nós, todo quarto domingo, do mês de maio especificamente, que foi no domingo passado, nós temos a oferta. Todo quarto domingo, a nossa dízimo de oferta, as nossas ofertas vão para a área nacional, para a área regional, para as missões, especificamente. E no quarto domingo, domingo passado, nós tínhamos uma meta que era a oferta missionária nacional, e nós, graças a Deus, batemos essa meta com sobra. Então a região tinha separado um valor específico para ser a nossa meta, nós passamos disso, e nós cremos que Deus vai continuar abençoando, porque esse dinheiro vai também abençoar os missionários, novos projetos que estão nascendo ao redor do Brasil e do mundo. Então que nós possamos com gratidão, com graça celebrar o Senhor. Se coloque de pé, a B vai orar nesse momento pelas nossas ofertas. Estenda suas mãos se você puder. Santo amado Deus, estamos aqui hoje graças ao Senhor. Eu venho orar, Deus, por essa oferta. Jesus. Receba, Deus, essa oferta e dízimo como um ato de gratidão nosso. Que tudo o que temos, Deus, vem do Senhor. Que essa oferta, Senhor, que venha ser depositado aqui, que a gente possa usar com sabedoria, ajudar as pessoas quem precisamos ajudar, os necessitados. Então, Deus, receba mesmo a nossa oferta, que os irmãos possam dar com todo o coração, com todo o amor, de coração aberto. E abençoa aqueles que possam e aqueles que não possam dar. O Senhor sabe as situações de cada um. Então, abençoa, Deus. Eu oro e te agradeço em nome do seu Filho e Santo amado Jesus. Amém. E nós podemos celebrar ao Senhor, podemos declarar ao nosso Deus, podemos dizer a Ele, por graça, por vida que nós estamos aqui, nós celebramos ao nosso Deus, nós te exaltamos, Senhor, nós te exaltamos, Jesus. Podemos declarar isso, que quebra o jugo do meu pecado. Cão mais forte é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Nós cantamos, Deus, pela sua graça, pelo seu amor. E nós podemos celebrar que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da glória, o Rei da glória. Governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. E por isso cantamos, oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. E podemos declarar ao nosso Deus, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que
a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça. Oh, que infalível amor. Tomou o meu lugar. A minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberta, enfim. Cantamos a Ti. Oh, oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Cantamos a Ti, Senhor. Exaltamos ao Teu nome, Deus. Nós Te adoramos. Exaltamos ao nosso Deus, Senhor e Salvador. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te adoramos em todo o tempo, ó Deus. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Nós queremos continuar declarando que o nosso Deus, Ele é santo, Ele é exaltado, Ele é entronizado, e nós adoramos ao nosso Deus. Nós adoramos ao nosso Senhor, nós adoramos ao nosso Deus. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. O Senhor é santo. Nós podemos declarar isso ao nosso Deus com graça, dizendo: Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes, Teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te adoramos porque o Senhor é santo. Nós Te exaltamos, Jesus. Dizemos isso. Santo, Santo, nós os pecadores não podemos ver Tua glória sem temor. Tua
que o nosso Deus, Ele é santo, Ele é santo. Santo, santo, Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Céus e a terra manifestam a glória do nosso Deus. Santo, santo, justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Ele é excelso, declaramos a ti, Jesus. Oh, meu glória, Deus, te adoramos, Deus. Eu soberano, Excelso Criador. nós te louvamos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Tu és santo, tu és exaltado. Oh, Espírito Santo de Deus, nós sabemos, Pai, que o Senhor, mesmo na sua graça, na sua soberania, o Senhor se importa conosco. O Senhor nos busca, mesmo em meio aos momentos onde nós estamos distantes, onde estamos perdidos em meio às nossas próprias concepções. Ainda assim, o Senhor é o Deus que nos busca, recolhe e traz de volta, Pai. Por isso nós queremos te louvar, te exaltar, porque o ousado amor do nosso Deus é sobre nós. Soberano, exaltado, entronizado sobre nós, Pai. Nós te exaltamos, Deus. Nós te exaltamos, Senhor, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus, nós te exaltamos, Senhor, nós te adoramos, Jesus. Nós podemos declarar ao nosso Deus, nós te adoramos, Jesus, nós te exaltamos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nós queremos te louvar, Jesus. Nós queremos adorar ao Senhor, nós queremos adorar ao nosso Deus. Eu quero te convidar juntos a declararmos isso, com graça ao nosso Deus, dizendo antes mesmo de nós falarmos, o Senhor Ele estava, o Senhor é soberano, o Senhor é exaltado. E nós podemos louvá-lo em todo tempo, em todo momento. Nós te adoramos, Jesus, nós te engrandecemos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus, e podemos declarar isso ao Senhor com graça e com vida. Dizemos: te adoramos, Senhor, te adoramos, Jesus. Seja o Senhor entronizado e exaltado, Pai. Antes mesmo, Deus, de falarmos, o Senhor cantava sobre. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Ele tem sido bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Nós temos
temos essa certeza do nosso Deus soberano, Senhor. Ele tem diariamente, nós podemos enxergar e ver Ele nos alcançando mesmo em meio às lutas e dificuldades. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Romanos diz isso, que nós éramos inimigos, mas pela graça Tu tens sido tão bom pra mim. não tínhamos valor algum, mas ainda assim Ele se entregou. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Sim, Pai, nós cremos nisso, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Podemos te exaltar todo o tempo. Oh, pelo amor, obrigado pelo teu amor, Deus. Obrigado pela tua graça, Jesus. Que é pela graça do Senhor, favor imerecido sobre nós, Pai. Nós te adoramos, Jesus. A palavra de Deus nos diz, lá no texto de Lucas 15, que Jesus, olhando para os fariseus, olhando para aqueles homens que viviam sobre a graça, Ele diz: olha, a graça, o meu Pai, Ele faz com que quando uma ovelha se perde, Ele vai, deixa as 99 e sai para procurá-la. Eu nunca entendi muito esse texto, ou a supremacia desse texto, até que eu percebi que muitas vezes, em muitas situações, eu era essa ovelha que se perde, eu era essa ovelha que estava perdida em meio às dificuldades, estava perdida em meio à vida, e o Senhor foi nos procurar, nos deu graça, e nós podemos declarar isso nesse momento. É Ele que faz isso, nós podemos declarar isso. Ele traz luz, e nós podemos dizer isso com todo o nosso coração. Dizemos isso: Senhor, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ele derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Pai, te adoramos, Jesus. Obrigado, Deus, pela sua graça. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor. Ah, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Jesus. Te entregamos nesse tempo, Deus, com graça, com vida. Em nome de Jesus. Senhor, te adoramos, Jesus, ainda na tua presença, Pai, queremos te agradecer por esse tempo de louvor, queremos te agradecer por esse tempo, queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui nessa manhã, Senhor, a manhã tão linda de sol. O Senhor nos deu mais um dia para te louvar, Pai.
Nós queremos te pedir que o Senhor esteja sentando o nosso louvor. Recebe no trono da tua graça, Pai. Recebe o louvor de toda a tua igreja que está nessa manhã reunida em teu nome, para te louvar, para te engrandecer, para te adorar, porque só tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Abre os nossos corações, as nossas mentes, para ouvir o teu recado nessa manhã, e que nós possamos sair daqui de modo diferentes como entramos. Que nós possamos sair daqui cheios da tua graça, do teu amor sobre as nossas vidas. Aleluia. É em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Aleluia, querido. Você pode se assentar. Chamar a Mari para estar aqui junto com os nossos pequenos. A Mari, toda vez que a Mari vem, ela dá aula particular para a Helena, né? A Marlene tem algum acordo aí com a Heleninha, só pode, gente. Mas que bênção, queridos. Estenda suas mãos, vamos orar por elas nesse tempo. Pai, obrigado, Deus, pela vida da Helena, obrigado pela vida da Marilene, obrigado, Deus, pela tua graça, obrigado pelo teu amor que nos alcança por meio delas. Nós queremos abençoá-las neste tempo, Deus. Queremos mesmo clamar ao Senhor para que o Senhor possa abençoá-las, derramar vida, derramar graça, que elas possam ser cuidadas, abençoadas e em todo o tempo vivificadas pelo Senhor, Deus. Abençoa, Deus, a vida de Helena, para que ela possa crescer, Deus, nas tuas mãos, no teu cuidado, na tua graça, e que em todo tempo o Senhor possa abençoá-la de forma extraordinária, Pai. Hoje a vida da Mari, que se preparou para ministrar neste tempo, que em nome de Jesus, elas possam ser abençoadas, cuidadas e guardadas pelo Senhor na glória do Senhor. Amém, Jesus, e amém. Aleluia. Nós que permanecemos por aqui, se você lembrar aí há alguns domingos atrás, se você não lembrar, depois você vai ter que dar uma olhada para você quiser crescer um pouco mais ainda nesse assunto. Nós falamos e temos falado, né? Eu falei isso aqui no segundo domingo desse mês, sobre comunidade espiritual, sobre como nós podemos vivendo, né, para a glória de Deus. E aí eu trabalhei, lembro que eu falei do livro do Larry Crabb, que é um autor que eu gosto demais e que tem me ensinado muito sobre a graça, tem me ensinado muito sobre a vida de Deus, sobre como nós podemos viver esse ambiente relacional como igreja. E eu tenho sido ministrado por Deus. Tem 3 livros do Larry Crabb, tem alguns outros, né, mas Lugar Secreto, Lugar Mais Seguro da Terra, Chega de Regras e Conexão. Para mim são os 3 livros que eu mais gosto do Larry Crabb. Tem outros, tem De Dentro para Fora, tem Conexões da Alma também, que são muito bons. Mas eu tenho aprendido com esses livros e eu gostaria de continuar a falar um pouquinho sobre isso, pensando sobre como nós podemos viver como uma comunidade que glorifica a Deus de uma forma sobrenatural. Por quê? Igreja, e foi esse o ponto que nós começamos, igreja não é simplesmente a nossa reunião de irmãos, ou não é simplesmente a reunião num templo. Igreja não deveria ser simplesmente ou resumida num ambiente onde nós encontramos para celebrar a Deus, mas sem nos envolver uns com os outros. Igreja, Leandro Barreto, pastor que eu gosto demais, da igreja de Curitiba, ele diz que igreja é o jeito que Deus escolheu para nos ensinar a sermos família do jeito dele. Igreja é o jeito que Deus escolheu para nos ensinar a sermos família do jeito dele. Por isso que a igreja é um lugar desafiador. Por isso que não existe igrejas fáceis. Igreja de verdade, não. Igrejas superficiais são simples, são naturais, são fáceis, porque você entra, não olha para ninguém do lado, sai, continua não olhando para ninguém do lado, isso é normal, tranquilo. O desafio de sermos igreja é quando nós aprendemos a viver como família
mesmo não tendo sangue e ainda assim tendo gênios completamente opostos. Por quê, gente? Porque se nós formos perguntar aqui, cada um tem a sua característica, o seu gênio. Cada um tem a sua peculiaridade, gostos, e cada um gosta de uma coisa X ou de uma coisa Y. E a grande dificuldade, ou o grande mistério de Deus revelar a igreja como sendo a revelação de quem Ele é que quando nós olhamos para a igreja, nós olhamos pessoas imperfeitas, pessoas cheias de dificuldade. O bispo Adonis vai estar conosco na semana que vem, e ele sempre falava uma frase que me chamava a atenção. Ele falava: olha, se você achar uma igreja perfeita, por favor, não entre nela, você vai estragar a igreja. Então, se você arrumar uma igreja perfeita, deixa ela lá do jeito que ela está e vai procurar uma igreja real. Porque as igrejas reais não são culto, não são as organizações, mas a igreja é a revelação completa da vontade de Deus para nós. Mas o que eu tenho visto muitas vezes é que a igreja tem se tornado ineficaz. E é uma pergunta que eu tenho para você: será que você já tornou a igreja ineficaz ou rasa demais? No nosso tempo, no nosso momento, nós nos acostumamos a ser igreja de comercial de margarina, onde todo mundo senta, comercial, todo mundo lembra daquele comercial clássico da margarina? Tinha uma margarina, não lembro qual que era, mas eu não lembro se era Qualy, se era alguma margarina assim nos anos 2010, 2000, alguma coisa, que eles sentavam todo mundo na mesa. Gente, não tinha um catarro naquelas crianças. Aquelas crianças não tinham um fiozinho fora do lugar. A roupa das crianças não tinha uma mancha de leite derramada. A mesa parecia que não tinha um farelo de pão na mesa. Mas ele está comendo pão. Eu falei: gente, eu não tenho como. Se eu cortar o pão na mesa, vai ficar um furdunço. A Amanda está aí, briga comigo sempre por isso. Que eu não consigo cortar o pão em cima da mesa. Eu corto no chão, corto no lado, não consigo cortar em cima daquele negocinho que eles colocam assim. Não entra na minha cabeça. Mas no comercial da margarina tudo funcionava. Para as crianças não tinha uma mancha na blusa do leite derramado. A Doriana. Não tinha nada, era aquele comercial. Muitas vezes nós tornamos a igreja um comercial de margarina, onde é algo tudo montado, tudo planejado, onde não se lidam com os problemas e dificuldades diárias, e ela se torna uma igreja ineficaz, rasa, inoperante, diferente do que Deus deseja para nós. E meu desafio aqui então é nos fazer pensar como igreja, que nós precisamos ser definidos por aquilo que Jesus define igreja. E Jesus, ao definir o corpo de Cristo, Ele nos define pela comunhão. A palavra de Deus nos diz que Jesus, ao orar, Ele diz: olha, Jesus, não ora somente por esses, mas eu oro também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviaste. Então entenda, Jesus define a igreja como a revelação de quem Ele é, e Ele define essa igreja por meio da comunhão. Ele define essa igreja por meio de um relacionamento de comunhão. E aí o Larry Crabb, ele fala que uma comunidade espiritual consiste de pessoas que têm a integridade de abrir o coração. É composta por aqueles que admitem as suas falhas, pois as detestam mais do que detestam as falhas e as faltas dos outros. Talvez um dos melhores resumos do que é uma comunidade espiritual, do que é uma igreja, é alguém que está disposto a abrir o coração. Igreja talvez seja esse momento onde nós temos que aprender a abrir nosso coração. Por quê, gente? Porque naturalmente, seja por nossas características, por gênios, nós temos a tendência de nos isolar. Nós temos a tendência de nos esconder. Ontem eu estava assistindo um vídeo, um safari aí qualquer. Foi engraçado, que às vezes Deus fala por coisas tão simples e bobas. Eu até mostrei para a Amanda, estava no safari lá na África, e os guias, né, na hora que vendem, o cara fala, ninguém avisa antes de vender isso, mas os guias, na hora que chega lá, você já está no meio da selva, e é safari andando, né, você não faz, não é aquele de carrinho, naquele que você faz naquelas caminhonetes, tudo cercado, não, é andando, com um pau na mão, e vai andando nos meios dos leões.
E aí os caras, eles avisam assim, eles falam, olha, todo mundo em linha. Ninguém sai da linha. Se você quiser parar, você tem que avisar, porque todo mundo tem que parar junto. E aí ele avisou algo que é muito legal. Ele fala, toda vez que você para ou sai da linha, ou para e fica para trás, o leão entende que você é uma presa. E ele começa a querer te caçar, então. E muitas vezes nós vivemos assim como igreja. Muitas vezes nós não entendemos que o propósito de Deus é que nós tenhamos um lugar onde nós possamos abrir o coração, onde nós possamos viver como família, e em todo tipo, em todo momento, podermos expor as nossas vidas, nosso coração, e odiar as nossas próprias faltas, tanto, que nós não vamos deixá-las escondidas, mas nós trazemos para compartilhar, para crescer, aprender uns com os outros. Esse talvez seja o grande desafio de ser igreja. Esse talvez seja o grande desafio de vivermos essa comunidade de Deus, porque ela só pode ser vivida por meio do Espírito Santo e por meio da graça de Deus manifesta em nós. E desse desafio constante de não vivermos isolados, mas vivermos em comunhão. E aí, na primeira pregação, eu falei sobre alguns conceitos. Hoje eu quero tentar avançar, te fazer pensar sobre que comunidade que glorifica a Deus. Não sei se você já pensou sobre isso. Que comunidade glorifica o nosso Deus? Pensando sobre isso, eu entendo que uma comunidade que glorifica a Deus, ela deveria ser resumida. Uma comunidade onde as pessoas não desistem umas das outras. Independente das lutas, independente das dificuldades, independente do pecado. Uma comunidade que glorifica a Deus é onde nós estamos completamente vivificados e dispostos a não desistir umas das outras. Onde, no segundo ponto, a verdade pode ser dita. Eu gosto muito disso. Eu acho que o jeito mais, tem uma frase que eu gosto, que me lembra disso, que diz assim, que olha, é muito mais fácil lidar com Pedro, que fala o que precisa ser dito, do que lidar com Judas. É muito mais fácil. Uma igreja, uma comunidade real, ela precisa ser um lugar onde as pessoas podem falar o que pensam, independente do que pensam, independente se for realidade ou não, independente se faça alguma diferença para a comunidade ou não, mas elas precisam ter disposição e precisam ter a liberdade para falar a verdade, o que pensam no seu coração. Larry Crabb, ele fala no livro Conexão da Alma, ele diz, olha, que a comunidade, ela precisa ser o lugar onde as pessoas possam ter a liberdade de ser quem são, enquanto olham para Jesus, para serem transformadas em quem Ele deseja que sejamos. Quando eu falo que não existe síndrome de Gabriela na igreja, é que não existe a capacidade de nós vivermos uma vida onde nós estamos estacionados, é acharmos que está bom sermos quem somos, isso não existe. Mas sermos quem somos, expressarmos quem somos também é a ferramenta, ou é o material, a oportunidade que Deus espera de nós. A nossa verdade, para que Ele possa transformar e fazer de nós tudo aquilo que Ele deseja de nós. Além disso, é onde os desejos profundos são tratados. Igreja, ou uma comunidade que glorifica a Deus, é uma comunidade onde o superficial deixa de ser uma ação possível. Nós paramos de ficar lidando simplesmente com questões superficiais, nos nossos grupos pequenos, nós temos tratado profundamente sobre caráter. E, gente, tocar em caráter é algo que muitas vezes nós não tocamos, mas é essencial. Por quê? Porque essa conversa de que eu sou um bom caráter, só porque eu vivo minha vida tranquila, sem me dispor com ninguém, isso é uma mentira. Porque um caráter, ele é formado e forjado pela pressão, pela comunhão, pelo dia a dia, pela convivência. Você nunca vai saber a realidade do seu caráter se você não se dispor a viver e se indispor a viver muitas vezes com pessoas que são diferentes de você. Então, caráter é a construção, é a forma daquilo que nós estamos vivendo quando vivemos com os outros, quando nós estamos frutificando e como ferro afia o ferro, como diz Provérbios 17, 27. E é onde Cristo, o Espírito forma Cristo nas pessoas. Então, quando nós pensamos sobre isso, eu gostaria de ler um texto com os irmãos. E ao ler esse texto, eu gostaria de te fazer
pensar sobre o que Paulo vai escrever a essa igreja. Paulo escreve a igreja de Éfeso, e você pode acompanhar ou abrir Efésios capítulo número 4. A palavra de Deus diz assim: e a graça que foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que ele subiu, senão que ele também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia dos com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Talvez Efésios seja um dos textos que mais marcaram a minha vida, a carta de Paulo a Éfeso. Nós precisamos entender que a comunidade espiritual se torna prática quando cada cristão abandona o isolamento espiritual e assume a responsabilidade pelo crescimento, cuidado e santificação um do outro. Esse talvez seja o maior desafio como igreja. Porque o texto que lemos, e eu destaco ele mais uma vez, no final dele, diz que, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Eu quero te convidar a ler comigo essa parte. Amém? Vamos do mais seguindo, você consegue ler comigo? Mas seguindo, e aí a gente continua, pode ser? Então vamos juntos, todo mundo lendo, todo mundo está enxergando aí? Está dando para enxergar? Então diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. E aí eu continuo com essa frase: a comunidade espiritual, ela se torna prática quando o cristão abandona o isolamento espiritual e assume a responsabilidade pelo crescimento, cuidado e santificação do outro. Esse é o maior desafio que temos como igreja. Esse é o maior desafio que eu e você temos como igreja. Abandonar o isolamento espiritual, porque é muito fácil, gente, nós vivermos isoladamente espiritual. É muito fácil nós sermos cristãos e dizermos: não, eu amo a Deus e estou bem com Deus, está tudo certo, mas eu não preciso me envolver com meu irmão. É muito fácil. É muito até mais fácil do que viver uma comunidade espiritual. Mas não é o propósito de Deus. Francis Chan tem uma frase que ele diz assim: olha, o pior fracasso da nossa vida é sermos bem-sucedidos
em algo que não é o propósito de Deus para nós. Então, o maior fracasso que podemos ter na nossa vida é nós sermos extremamente bem-sucedidos, mas longe do propósito de Deus. E eu quero te fazer pensar, então, como essa comunidade espiritual pode ser concebida ou praticada por cada um de nós. E o primeiro ponto aqui, ela exige que nós abandonemos o individualismo. Eu não sei se você percebe isso na prática, mas o texto que nós lemos, ele destaca algo excepcional. Quando ele diz, olha, que o corpo, seguindo essa verdade em amor, ele vive esse ambiente relacional. Quando nós lemos o começo do texto vai dizer que esse Deus, ele constituiu pastores, apóstolos, mestres, evangelistas para ou com o fim do aperfeiçoamento do corpo, para que o corpo cresça até chegar à plenitude de Cristo. E algo que nós precisamos abandonar é o individualismo nesse processo. Você não é igreja sozinho. Você não é igreja em si mesmo. Até porque no grego, a primeira palavra, ou o nós que nós enxergamos, quando diz, olha, que Cristo em nós é a esperança da glória, não é Cristo em mim a esperança da glória, é Cristo em nós a esperança da glória. Quando Jesus ora, ele fala, olha, o mundo vai crer que nós somos seus discípulos, que nós somos aqueles que levam o evangelho, que nós somos filhos de Deus. Eles vão crer quando nós formos vivermos em comunhão, em comunidade verdadeira. E o desafio dos nossos dias é, primariamente, abandonar o individualismo no nosso coração. Por quê? Porque muitas vezes nós vivemos a nossa vida a partir de uma fé privada. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida a partir de uma vulnerabilidade, de escondermos quem somos, de uma independência diabólica. E o chamado de Deus é para que nós sejamos em todo o tempo interdependentes uns dos outros. Eu já falei sobre isso, principalmente quando eu falo sobre discipulado, e uma das coisas que eu sempre destaco é que dependência é pecado. Você não pode depender espiritualmente de nenhum de nós, nem mesmo de mim que sou seu pastor. Você não pode viver uma dependência espiritual de nenhum dos seus irmãos e irmãs, nem mesmo da minha vida que sou seu pastor. Isso não pode existir. Independência também é pecado. De um lado, depender de qualquer pessoa para sustentar a sua vida é um pecado. A independência também é um pecado. Você não pode viver uma vida isolada, você não pode viver uma vida como cristão independente. Mas também, nós precisamos entender que a interdependência é o propósito de Deus. Onde uns caminham, não num sentido de paralisação dependente, mas caminham crescendo um ao outro em amor. Caminha envolvidos uns com os outros, com o crescimento uns dos outros em amor. Esse é o propósito de Deus, porque as marcas dessa comunidade é que o corpo cresce. E o corpo cresce quando nós vivemos um ambiente bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta. O texto que nós lemos, ele diz exatamente isso. Eu fiz questão de ler um pouco mais com os irmãos, porque o texto diz, olha, que o próprio corpo efetua o seu próprio crescimento. E muitas vezes nós não crescemos, porque nós não estamos dedicados ao crescimento um do outro. Muitas vezes nós não avançamos, porque nós não estamos dedicados a vivermos essa vida. E quando falamos de caráter, uma das primeiras marcas que destacamos, ou um dos pontos que destacamos, é sobre a vulnerabilidade. Gente, vulnerabilidade é simples, ou deveria ser algo simples para nós. E eu falo isso com dor, porque eu também tenho dificuldade nisso. Fazer o que eu fiz semana passada, de expor uma vulnerabilidade da casa dos meus pais, eu normalmente me esconderia, mas eu tenho que ser o primeiro exemplo nesse propósito. E quando eu exponho a minha vida em amor, eu estou dizendo, olha, vocês podem olhar para mim. Nós precisamos aprender a olhar uns para os outros. Nós precisamos aprender a entender que nós não somos independentes. Nós não somos super-homens e nem temos que ser. Nós não somos pessoas capazes de todas as coisas, nem temos que ser.
Mas a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos aprender a sermos vulneráveis uns para com os outros. Nós precisamos aprender a expor a nossa vida. Tem um texto de Tiago, que a maioria das igrejas tem muita dificuldade de viver, e é uma dificuldade para nós também, quando Tiago diz, olha, exponha as vossas faltas, os vossos pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados. Tem muita cura que não acontece, porque nós não sabemos ser vulneráveis, porque nós não sabemos e não estamos dispostos a abraçar o outro, para que o outro cresça nas suas dificuldades. Nós não estamos dispostos a abandonar o nosso individualismo para viver a nossa vida comunitária, para ver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós temos vivido lá em casa algo parecido com isso, de abrirmos mão da nossa agenda, abrirmos mão do nosso tempo, às vezes, para que nós possamos caminhar em comunidade, em amor. Nós possamos caminhar ajudando uns aos outros. Nós precisamos entender isso. Igreja é um ambiente onde o individualismo precisa ficar do lado de fora. E não só desse tempo, mas da nossa vida. O individualismo precisa estar longe. E quando nós entendemos isso, nós precisamos entender que só existe, como segundo ponto, só existe essa comunidade espiritual na prática, onde existe a verdade e o amor juntos. E nós precisamos entender isso. Porque muitas vezes nós cometemos alguns dos dois equívocos naturais. Ou nós confrontamos sem amor. Falamos a verdade. Às vezes nós temos a verdade para falar, mas a gente fala sem amor e nós estamos pecando. Ou às vezes nós não confrontamos em nome do amor. Falamos, não, eu não vou falar nada. Não, deixa essa pessoa, deixa ela seguir a vida dela, eu amo ela, não quero confronto. E outro pecado. Dois pecados que muitas vezes estão permeando a nossa vida. Nós precisamos entender que comunidade segura não significa a ausência de confronto, mas significa um ambiente onde a pessoa pode ser conhecida sem ser descartada. Você pode expressar a sua pior parte e ainda assim será abraçada, amada, e faremos de tudo como igreja para que você seja apresentada ao Senhor sem ruga, sem mácula, em maturidade, em crescimento. Comunidade espiritual é o lugar onde nós aprendemos que muitas vezes o confronto é essencial, mas sem amor é um pecado, e muitas vezes não confrontar é um outro pecado. Mas nós precisamos aprender a confrontar uns aos outros em amor. Se o confronto foi sem amor, nós estamos pecando, e aí nós precisaremos pedir perdão. Porque muitas vezes nós confrontamos no ímpeto da nossa força, balamos, estamos irritados com alguma coisa e o confronto vem direto. Ou muitas vezes nós não confrontamos porque falamos, não, eu não quero me indispor com essa pessoa, e estamos cometendo um outro pecado. Nós precisamos entender que como comunidade, nós precisamos viver um ambiente onde o amor e a verdade precisam caminhar juntos. Nós precisamos estar dispostos a falar tudo o que precisamos, em amor e em graça. Precisamos estar dispostos a ouvir tudo que é necessário, com o mesmo amor e graça. Uma comunidade espiritual é onde as pessoas podem se expor, mesmo com seus pecados mais graves, e ainda elas não serão descartadas. Ainda assim elas serão amadas, ainda assim elas serão transformadas. A comunidade espiritual também é um lugar onde nós podemos entender que nós podemos viver uma vulnerabilidade santa. E aí o texto de Tiago 5,16 diz, confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Nós precisamos entender, Efésios vai falar sobre isso, que essa comunidade é uma comunidade onde cada parte, com a justa medida, ela cresce. E muitas vezes nós temos medo de nos expormos. Tiago, quando ele fala que seriam curadas esses ambientes, ou que nós podemos confessar uns aos outros na dificuldade para sermos curados, ele está falando sobre algumas marcas de exposição. E nós temos medo de nos expor. Nós vivemos no ambiente da rede social, e na rede social tudo é lindo. Rede social é uma das maiores mentiras que nós enxergamos, porque as pessoas têm medo de se expor.
As pessoas só colocam as coisas bonitinhas, ou quando colocam para coisas ruins, colocam para ganhar likes. E nós precisamos entender que exposição não é uma ferida que deveria ser causada, mas é um ambiente onde entendemos que nós podemos ser vulneráveis. Ninguém na igreja tem o direito, ou deveria ter o direito de sofrer sozinho. Ninguém na igreja deveria ter o direito de sofrer e se esconder e se isolar. Mas todos deveriam ter a oportunidade e a obrigação de estar dispostos a expor seus sofrimentos uns com os outros. E esse é um grande desafio para o mundo que nós vivemos, porque nós conhecemos pessoas que foram expostas, que se exporam e foram expostas. Nós conhecemos e sabemos que muitas vezes isso foi ferida na vida de muitos irmãos. Muitas vezes foi ferido na vida de muitos corações. E nós precisamos entender que, como comunidade, nós precisamos ter um caráter tão tratado por Deus, que estamos dispostos a ouvir talvez as piores coisas dos nossos irmãos, e ainda assim sermos tão amáveis que o protegeremos e guardaremos no nosso coração, que caminharemos juntos com Ele, que viveremos a graça de Deus com Ele. Nós precisamos entender que numa comunidade espiritual a exposição, na verdade, ela vira cura. A exposição, na verdade, ela vira ambiente de intercessão verdadeira. E não aquela intercessão falsa que nós ouvimos. Por quê? Porque tem uma cultura antiga aí, que o povo, eu como pastor já ouvi muito disso, e tem hora que eu repreendo, quando vem para falar para mim alguma coisa disso. Que era aquela pessoa que ouvia alguma coisa de alguém, ela chegava num pastor, em algum irmão, não, mas é para orar, pastor. Nada, você está sendo só fofoqueiro. Está só fofocando, guarda para você que é melhor. Vou para orar, você ora, em nome de Jesus. Mas não seja aquele que exponha, mas seja aquele que possa interceder, que cuide e que cure. Muitas vezes as pessoas compartilham coisas para nós, nos nossos grupos pequenos, nos nossos grupos de discipulado, nos nossos grupos de convívio, ou para nós nos vários ambientes onde nós estamos, e nós precisamos aprender a sermos aqueles que intercedem, que curam, que cuidem mutuamente um da outra. Uma comunidade espiritual é onde a vulnerabilidade ela não causa feridas, mas ela causa cura. É uma comunidade onde ser vulnerável deixa de ser um medo e um perigo, se torna um ambiente de cura, porque nós podemos nos expor. E ainda assim seremos amados, ainda assim seremos acolhidos, e ainda assim seremos transformados naquilo que Deus deseja para nós. E por último, uma comunidade espiritual exige que nós aprendamos a carregar uns aos outros. Nós aprendamos a carregar pessoas. Porque em alguns ambientes, em algumas dificuldades, em alguns problemas, nós temos nossos irmãos e irmãs passando por situações que muitas vezes nós não estamos passando. E às vezes nós conseguimos carregar elas. Nós seremos suportes também em outras situações. Nós seremos também suportados em outras situações. Uma comunidade espiritual, ela é uma comunidade, nós aprendemos a permanecer perto quando alguém está sofrendo. Permanecer lutando quando alguém está em luto, em dor, em agonia. Nós podemos aprender a confortar alguém ou confrontar alguém que está em pecado, mas ainda assim sustentando o cansado, acompanhando alguém confuso, insistindo em alguém que quer desistir. Uma comunidade espiritual, uma comunidade onde nós podemos aprender uns aos outros, a sermos suportes dos nossos irmãos. E ser suporte, gente, não é carregar a cruz, porque tem muita gente que fala, eu estou carregando a minha cruz. Quando normalmente é quando é o marido e mulher, né? Fala, não, é minha cruz, eu estou carregando minha cruz, ela é pesada, mas eu estou suportando. Não tem nada a ver isso com a Bíblia. Mas ser suporte bíblico é você aprender que existem pessoas que talvez estejam sofrendo mais que você nesse momento. E que daqui a pouco talvez você estará na situação dessa pessoa e que você vai precisar ser suportado por alguém também. Daqui a pouco você talvez precisará ser confrontado por algum pecado. Que você precisa ter disposição para ser confrontado, para confrontar nesse ou naquele momento. Você precisa ser sustentado nessa ou naquela situação. Você precisa aprender a insistir nessa e naquela situação.
Nós precisamos aprender como igreja a vivermos por esses princípios. E por último, uma comunidade espiritual é onde Cristo é formado nas nossas vidas. Esse é o ponto que talvez está nas duas pregações. E eu quero repetir isso. Se tudo que fazemos aqui não tem formado Cristo em nós, não tem nos feito mais parecido com Jesus, nós precisamos repensar tudo. Se você olhar para a sua própria vida não tem se parecido mais com Jesus, você precisa repensar o seu cristianismo. Se Jesus não tem sido reflexo, você tem olhado no espelho, ele tem dia a dia, você tem sido transformado mais parecido nesse Jesus. Alguma coisa está errada e você precisa ressignificar a sua vida. Porque com Jesus, ou quando Cristo é formado em nós, nós podemos aconselhar, ensinar, corrigir, discipular, caminhar, orar. Nós podemos viver como uma igreja real. Nós precisamos entender que uma comunidade apaixonante é aquela em que a presença de Deus se torna desejável. As pessoas precisam olhar para nós e falar: nossa, tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa em você que causa estranhamento. Tem alguma coisa em você que é diferente. Que eu preciso disso. Então nós precisamos, como igreja, fugir do isolamento espiritual. Fuja desse caminho. Se você está isolado, rapidamente se envolva. Nós precisamos fugir da superficialidade. Chega de sermos superficiais. Chega de falarmos simplesmente daquela coisinha assim do topinho. Não, está tudo bem. Aquele negócio, não, está tudo bem, está tudo certo, está tudo bem, está tudo certo. Não. Nós precisamos aprender a ir para esse ambiente onde nós podemos mostrar que somos vulneráveis. Nós somos homens e mulheres simples, comuns, com os mesmos erros, dificuldades, problemas. Mas nós estamos aqui para buscar a Deus. E como eu gosto sempre de falar, nós somos uma comunidade, esse é o nosso desafio, uma comunidade missional, apaixonada por Cristo, que vive em comunhão em família, que vive para impactar o mundo. Talvez a pergunta que você precisa fazer é: será que a sua vida comum está ajudando as pessoas a verem Cristo? Será que a sua vida comum, em comunidade, está ajudando as pessoas a se aproximarem de Jesus? Será que as pessoas, ao olharem para você, têm falado: alguma coisa mudou? Tem algo diferente em você. Tem alguma coisa em você que eu preciso disso. Tem alguma coisa que tem me gerado transformação. E aí você precisa aprender, meu irmão, que uma comunidade espiritual madura não é aquela onde ninguém luta, porque todo mundo vai lutar. O mundo é uma guerra, nós estamos em luta constante aí. E todo mundo vai passar por alguma luta. Mas é uma comunidade espiritual real. É aquela onde ninguém luta sozinho. E eu quero te fazer entender isso. Muitas vezes você viveu um ambiente, como igreja, muitas vezes nós somos ensinados que nós devemos esconder as nossas dores e só agradecer, como diria, né? Nós podemos expor, mas nós precisamos entender que existe uma diferença grande em sermos vulneráveis e sermos murmuradores. Tem uma grande diferença entre podermos expor as nossas dificuldades, onde podemos expor que estamos sofrendo, podemos expor as nossas lutas, dificuldades e sermos murmuradores. Tem uma grande diferença nisso. Nós precisamos aprender a sermos sim vulneráveis. As lutas que passamos, nós precisamos aprender que nós não devemos lutar sozinhos. Nós estamos juntos, com problemas, com dificuldades, com lutas, imperfeitos como somos, amém. Mais um pecador, confesso, no meio da comunidade de pecadores, mas que pela graça tem avançado, tem crescido e deve avançar e crescer para a vida de Deus. Nós precisamos nos dispor a isso. Por quê? Porque vai custar. Vai custar muitas vezes o nosso individualismo. Vai custar muitas vezes nós nos escondermos dos nossos mundinhos. Vai custar muitas vezes nós nos escondermos em meio aos nossos próprios problemas e sermos sucumbidos por ela. Custa isso. Uma comunidade espiritual custa a gente se expor. Nós sermos reais. Nós sermos uma família de verdade. E para isso nós precisamos entender: ninguém tem o direito em comunidade, em igreja, de sofrer sozinho. Mas você deveria ter a disposição de fazer com que nós todos soframos juntos com você.
Porque nós somos um corpo, e quando o corpo sofre, ontem eu chutei meu dedinho no canto do sofá. Gente, o corpo inteiro sofreu. Não foi só o dedinho, foi lá na cabeça, já estava sentindo dor naquele negócio. E muitas vezes nós estamos com dor, estamos sofrendo numa parte do nosso corpo, mas nós não expomos isso, nós não deixamos que isso seja conhecido. E aí nós preferimos viver no individualismo. E aí é como se nós tivéssemos um membro amputado, né? O corpo está sofrendo, mas está lá longe. Nós não estamos sentindo a dor, por quê? Porque o corpo está cortado, está amputado, não quer estar junto. E o desafio da gente é nós vivermos esse ambiente onde nós podemos sofrer uns com os outros. E a partir disso, como pastor, eu sempre gosto de te lembrar disso. Nós não fazemos as nossas programações à toa, gente. Terça-feira, um tempo de oração, várias modalidades, presencial, online. Nós precisamos conhecer os problemas uns dos outros para orarmos. Vários dos pedidos de oração que temos, nós sabemos ali na terça, nós descobrimos naquele tempo de oração. Quinta, nos nossos estudos, muitos dos nossos problemas a gente descobre nos estudos. Normalmente, os nossos estudos, eu sempre gosto de deixar pelo menos 5 a 10 minutos para a gente falar de como que a gente está. Por quê? Porque não faz sentido a gente estudar sobre a Bíblia se nós não sabermos como nós estamos primeiro. Nosso café da manhã, o nosso culto, todas as nossas publicações, está marcado lá 9 horas da manhã. Por quê? Porque a meia hora inicial é para nós termos comunhão. Ah, mas eu já tomei café em casa. Está tudo certo, vai lá conversar. Eu já comi, eu como quando eu acordo. Está tudo bem. Você vai, chega às 9 horas, vai lá e converse, porque nós queremos saber como você está. Nós queremos saber as coisas que às vezes nós não conseguimos conversar durante a semana. Nós queremos saber os seus problemas. Nós queremos saber as suas lutas. Nós queremos saber as suas dificuldades. Nós queremos saber se você está tudo bem, se não está, se teve algum problema, se eu posso ajudar com alguma coisa, se eu posso orar por alguma coisa, se eu preciso intervir em alguma coisa. Nós queremos saber sobre isso. E quando nós fizemos isso, eu fui claro na mudança, né? Eu sempre deixo o nosso culto 9 horas, por quê? Porque o nosso culto só começa a celebração às 9h30, mas o nosso culto começou às 9. O nosso culto começou com a comunhão. Nós precisamos nos dispor para isso. Os nossos grupos pequenos não são simplesmente grupos para que nós formamos clubinhos, não. Mas é para que nós cresçamos uns com os outros. Talvez seja o lugar onde mais temos a oportunidade de falar do nosso problema, das nossas dificuldades. Quem tem participado dos nossos estudos tem sido quinzenal, essa semana tem de novo. Mas quando nós participamos e nos envolvemos, o que nós mais destacamos é que nós precisamos, e talvez os destaques maiores, é que tem muita pergunta. Por quê? Porque você pode se expor, você pode responder, você pode pensar, você pode falar. Você pode abrir o seu coração uns com os outros. Então, tudo que fazemos como igreja é para que nós sejamos uma comunidade espiritual. Tudo que fazemos como comunidade é para que nós possamos ser uma igreja que resplandeça Cristo, onde Deus pode ser conhecido através de nós. E onde as pessoas podem ser enxergadas com maturidade, com graça. Pode ser confrontadas em amor, pode ser transformadas em graça e pode se achegar para viver o novo de Deus. Uma nova perspectiva do Senhor, e essa é a comunidade que o Senhor tem gerado em nós. Então tudo que fazemos como igreja é para que diariamente nós possamos ser uma comunidade espiritual. Onde você não sofra sozinha, onde você não fique em pecado e ninguém te confronte, onde você não fique isolado no individualismo e ninguém te puxe para cá, mas que onde você possa viver o Evangelho, que diariamente você vai ver como família, do modo que Deus deseja que nós vivamos como família. Eu quero orar por você. Talvez você hoje foi confrontado em alguns dos pontos desse coração. Talvez o seu coração tenha sido confrontado em alguns dos pontos. Talvez você é alguém que tem vivido pelo individualismo. Talvez você é alguém que não tem sabido, tido a oportunidade de confrontar ou de ser confrontado. Talvez você não aceita confronto. Talvez você não sabe confrontar em amor. Talvez você se esconde em meio aos seus próprios pecados. E nós estamos aqui para dizer. E eu quero orar com você por isso. Porque se o Espírito Santo falou nesse momento do teu coração, eu quero que você
seja ministrado por Ele. Eu quero que você tome uma decisão de não viver essa vida. Tome a decisão de não viver esse ambiente isolado, mas que você viva como uma igreja. Mas que você viva como a igreja que Deus deseja que nós sejamos. Por isso eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, eu quero te convidar a você já ir abrindo seu coração perante Deus. Talvez um desses pontos foi o ponto que você precisa clamar a Deus e tomar uma decisão que você quer ser transformado. Talvez em uma dessas áreas, hoje você entende que você precisa abrir mão, que você precisa se entregar a Jesus, à comunidade, a vivermos como igreja. Talvez você precise abrir mão de algo que tem se tornado um pecado no seu coração. Eu quero te convidar nesse momento você a expor isso primeiramente a Deus. Você a apresentar isso ao Espírito Santo de Deus nesse momento. Você apresentar isso ao Senhor neste tempo e clamar: Deus, eu não quero viver desse jeito. Pai, nós não queremos. Comece a falar com Deus, comece a apresentar o seu coração a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, nós não queremos, Pai, vivermos uma comunidade espiritual que não glorifique ao Senhor. Nós não queremos viver uma comunidade superficial, Pai. Nós não queremos viver uma comunidade espiritual aquém do chamado e da vontade do Senhor para nós. Pai, nós não queremos viver uma comunidade que engrandeça ao nosso próprio coração e não ao Senhor, Pai. Mas, Pai, nós queremos viver uma comunidade que o Senhor seja exaltado, onde nosso individualismo, onde a nossa falta de vulnerabilidade, a nossa independência reine. Nós não queremos isso, mas nós desejamos viver uma comunidade onde nós podemos ser quem somos no Senhor, e à luz de quem somos, ver o Senhor nos transformando por graça e por vida. Onde nós possamos, Deus, dia a dia vivermos uma igreja onde cada parte cresce, alicerçada, bem ajustada, cheia do poder, cheia da glória e da graça do Senhor, e é diariamente vivificada pelo Teu amor. Onde nós possamos ser uma comunidade onde as pessoas possam entender que como igreja nós não somos chamados a sofrer sozinhos, mas que nós temos uns aos outros para sofrermos juntos, para carregarmos os fardos uns dos outros, para sermos suporte uns para os outros e vivermos mesmo uma comunidade real. Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa fazer a sua obra em nós. Que o Senhor possa tocar verdadeiramente nos nossos corações, Pai, para que nós possamos ser em todo tempo, em todo momento, uma comunidade que exalte ao Senhor, que engrandeça o Teu nome, e que em tudo e sobre todos, possamos Te adorar e Te exaltar, Senhor. Forme isso em nós, Deus. Espírito Santo de Deus, nós expomos os nossos corações ao Senhor, e clamamos, porque nós desejamos ser uma comunidade que agrade ao Senhor, onde o Senhor possa ser conhecido, desejado, onde as pessoas desejem conhecer ao Senhor através das nossas vidas, e onde como irmãos e irmãs, nós caminhamos fortes, firmes, em todo tempo, porque estamos no Senhor e em comunidade, expondo as nossas vidas, os nossos corações, crescendo juntos, Pai. Seja o Senhor conosco, Pai. Seja o Senhor a estar conosco, com as nossas vidas. Seja o Senhor a estar com as nossas vidas, com os nossos corações, com tudo que temos, que somos. Que nós possamos crescer no Senhor, na glória do Senhor Jesus. Amém, Jesus. E amém. E amém. Irmãos, lembrando vocês, nosso boletim do semana passada, ele
do mês passado, né? Ela está ali em cima, está atualizada. Então, nós já temos as próximas programações desse mês, já estão ali disponíveis. Se você olhar, está também no nosso grupo. Mas nessa semana, nós temos os nossos grupos pequenos, né? E aí aqui no nosso boletim de maio, que foi lançado em maio, depois eu vou enviar o de junho, mas nós temos aqui que o discipulado dos menos 45 seria na casa do G e da B, mas teve uma troca no mês passado, né? Do mês passado foi na casa deles e o desse mês será na minha casa, da Amanda. Então, próxima sexta-feira, dia 5/6, teremos os mais 45 na casa do seu Valcírio, da Dona Vera, e os menos 45 na minha casa e da Amanda. Dia 19, o outro grupo em Jaguariúna, e dia 20 nós teremos de jovens. Nós começamos esse mês, e eu quero te deixar lembrado já sobre isso, para que você já se programe para isso. No dia 20/6 teremos a oportunidade de estar juntos também, como jovens lá em casa. Teremos mais uma oportunidade no sábado, porque nós temos alguns irmãos nossos jovens, que na sexta-feira não conseguem estar com a gente, por conta de faculdade principalmente, alguns irmãos nossos que estão estudando, fazendo faculdade. Então nós criamos esse outro grupo, mais uma oportunidade para estarmos juntos no sábado, para que nós possamos também alcançar e estarmos juntos também. Então se programe para alguns desses grupos, para que nós possamos estar juntos, crescermos juntos e crescermos como irmãos. Continue orando pelos nossos irmãos. Nós temos muitos irmãos, como eu falei no começo, né, que nesse tempo, gente, de frio, a saúde, né, vai aquele frio, calor, sai tá sol, aí vem o frio de novo, aí sofre com isso. Às vezes irmãos que estão sofrendo, sejam com questões respiratórias, sejam com questões emocionais e tudo mais, abala tudo nesse ambiente. Então, que você possa se propor, né, se dispor a orar por esses irmãos também, em todo o tempo. Se coloque de pé. Vamos juntos orar, encerrando nosso culto, chamando o Ministério de Louvor para estar aqui já. Próxima semana, e esse é especial e você precisa se programar, a Amanda me lembrou aqui. Próxima semana nós teremos o nosso bispo Adonias aqui. Então, nosso bispo Adonias estará aqui, ele que é o bispo da 5ª região, né, estará aqui conosco no domingo, estará conosco ministrando a palavra, porque é o nosso aniversário da igreja, gente. A nossa igreja, comunidade aqui em Amparo, faz 125 anos. E esse ano especificamente, por Deus, cai no dia que a igreja foi fundada. A fundação da igreja, dia 7 de junho de 1901. Então, nós estamos aqui como comunidade há 125 anos, completaremos agora na semana que vem. Então, esteja presente, esteja junto, nosso bispo estará conosco ministrando a palavra. Será um tempo de bênção do Senhor para nós, e nós podemos celebrar ao Senhor nesse tempo também. Amém? Então, estaremos juntos aqui e nós podemos celebrar ao Senhor. Se prepare para isso, chegue às 9, porque nós vamos cortar o nosso bolo às 9. No máximo 9h05, então chegue cedo. Por quê? Porque senão depois você não vai comer bolo. E aí se você reclamar, depois o problema será todo exclusivamente seu e não nosso. Então, chegue às 9, venha comer um bolo com a gente, tomar um cafezinho logo cedo, nós estaremos juntos aqui, e às 9h30 começaremos nosso culto, celebraremos ao Senhor. Amém, queridos? Então se programe para isso, estaremos juntos nesse tempo. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus, pela tua graça, obrigado, Deus, pelo teu amor, obrigado pela vida do Senhor, Pai. E nós, como essa igreja, queremos clamar ao Senhor, Jesus, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, possa abençoar os nossos corações, abençoar a nossa semana, Pai. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que o Senhor já está na nossa semana, o Senhor já tem preparado tudo que viveremos. Nós queremos, como teus filhos e filhas, viver e vivenciar tudo que o Senhor tem para nós. Por isso, seu Senhor conosco, seu Senhor sobre as nossas vidas em todo o tempo, Jesus. Guarda-nos, livra de todo tipo de acidentes, livra de todo tipo de pessoas mal intencionadas que possam tentar algo contra nós, e que em nome de Jesus
a sua graça, a sua presença, a sua vida esteja permanecendo sobre nós. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai, que a maravilhosa graça de Jesus, que a comunhão, a consolação, andar diário do Espírito Santo de Deus, possa estar e permanecer sobre a minha e sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que até nos encontrarmos novamente, que essa paz, esse amor, essa graça, possa estar e sustentar as nossas vidas em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Eu quero te convidar a declarar isso para o irmão que está ao teu lado, dizendo isso a ele. Que Deus envolva o seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Dizemos isso. Que a estrada se abra à sua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, Se lembre que Deus envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. que as gotas, podemos declarar isso. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio. Que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, Se lembre que Deus lhe envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. aleluia. Dê um abraço nesse irmão que está ao teu lado. Um abraço apertado nele.